Riqueza é uma coisa muito contraditória. Para uns, milhões de dólares são bastante. Já para outros, a riqueza está nas coisas não materiais, como saúde, alegria, amigos e paz de espírito. Muitos são os que defendem a riqueza da alma, o homem que tem paz e realiza suas tarefas com plenitude. Porém, hoje traremos as 7 pessoas com maior quantidade de riqueza material da história, ou seja, grandes governadores de estados e empresários que fizeram fortunas devido a muito suor e ideias geniais. Fiquem agora com as 7 pessoas mais ricas da história. Em sétimo lugar, temos Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt era um empresário e filantropo americano que tinha um patrimônio líquido estimado em 185 bilhões de dólares. Cornelius nasceu em 27 de maio de 1794 em Staten Island, Nova York, Estados Unidos. Ele se casou com sua prima, Sophia Johnson, e teve 13 filhos. Quando Sophia morreu em 1868, Vanderbilt casou-se com sua prima distante, a francesa Armstrong Crawford. Vanderbilt ganhou $100 com o paisagismo das terras de seu pai quando tinha 16 anos. Ele usou o dinheiro para comprar um veleiro e começou um negócio de balsas de passageiros no porto de Nova York. Em 1812, ele recebeu um contrato militar para fornecer suprimentos aos fortes ao longo do rio Hudson. Em 1817, ele vendeu seus navios à vela e conseguiu um emprego como operador de um barco a vapor para Thomas Gibson. Depois que Gibson morreu, Vanderbilt começou suas próprias operações de barco a vapor, comprando concorrentes e entrando em mercados inexplorados. Em meados da década de 1840, ele movimentou mais de 100 barcos a vapor. Em 1855, ele começou a supervisionar um negócio de navios a vapor transatlânticos. Na década de 1860, ele agarrou a oportunidade comprando ferrovias em Nova York. Com a melhoria do serviço e tarifas baixas para seus clientes, Vanderbilt viu seu patrimônio crescer muito nos anos seguintes. Em sexto lugar, temos Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos é um empresário americano, filantropo, investidor e criador da empresa multinacional de comércio eletrônico Amazon, com patrimônio líquido estimado em 196 bilhões de dólares. Ele nasceu de pais adolescentes, Ted Johansen e Jacqueline Bezos, em Albuquerque, Estados Unidos. E mais tarde, eles se divorciaram e sua mãe casou-se novamente com Mike Bezos. Embora seus pais não fossem ricos, os avós maternos de Bezos eram donos de uma fazenda nos Texas, e foi lá que ele disse que aprendeu a importância do trabalho duro. Bezos se formou na Universidade de Princeton em 1986, em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. Ele trabalhou em Wall Street de 1986 ao início de 94, em diferentes campos, e por fim, Bezos fundou a Amazon no final de 94. Ele escreveu o plano de negócio enquanto ele e sua então esposa Mackenzie dirigiram do Texas a Seattle. Eles escolheram chamá-lo de Amazon.com, com o nome do rio, e porque ele parecia primeiro em listas ordenadas alfabeticamente. A empresa começou a flutuar no mercado de ações em 97 e apresentou seus primeiros lucros em 2001. A empresa começou em sua garagem com uma livraria online e desde então passou a vender uma grande variedade de outros produtos, como videogames, eletrônicos, roupas, móveis, comida e brinquedos. A Amazon é agora uma das maiores empresas online do mundo em receita e com certeza você, em qualquer lugar do mundo, já comprou alguma coisa da gigante varejista. Em quinto lugar temos Henry Ford. O industrial e empresário americano Henry Ford tem um patrimônio estimado em 199 bilhões de dólares. Este magnata dos negócios é mais conhecido como o fundador da mundialmente conhecida Ford Motor Company. Em contraste com o que muitos acreditam, não foi Henry Ford quem inventou o primeiro automóvel. Em vez disso, ele é fundamental na fabricação do primeiro automóvel acessível, tendo o consumidor americano de classe média como mercado-alvo. Esse é um dos casos que não foi dele a ideia original, porém a sua otimização foi fundamental para o desenvolvimento da companhia e do mercado automobilístico em geral. Por ser dono da Ford Motor Company, Henry foi considerado uma das personalidades mais ricas do mundo no passado. Henry nasceu em 30 de julho de 1863, em Greenfield Township, Michigan, nos Estados Unidos. Aos 83 anos, ele morreu em 7 de abril de 1947, em Fairlane, Dearborn, Michigan, Estados Unidos. Ele era casado com Clara Jane Bryant, com quem tem um filho chamado Edsel Ford. Em quarto lugar, temos Miroslav Ali Khan. Miroslav Ali Khan era o governante de Hyderabad e tem um patrimônio líquido estimado em 230 bilhões de dólares. Sucedeu como Nizam de Hyderabad após a morte de seu pai em 1911. Ele era o governante absoluto do principado. Durante seu reinado de 36 anos como Nizam, o desenvolvimento de eletricidade, ferrovias, estradas e vias aéreas em Hyderabad evoluiu. O lago Niyamasagar, no estado, foi cavado e alguns projetos de irrigação no rio Tungrabad foram realizados. O orçamento de Nizam se concentrava na educação. Ele doou para várias instituições de ensino, como Jamia Nizamia, Darul Uloom Deoband, Banaras Hindu University e Aligarh Muslim University.
Em 1941, ele fundou seu próprio banco, o Hyderabad State Bank, onde a moeda do estado se chamava Osmania Sikha. Em 47, o Nizam deu um presente de joias de diamante, incluindo uma tiara e um colar para a princesa Elizabeth por ocasião de seu casamento. Então, durante a independência da Índia em 1947, a Índia foi dividida em linhas religiosas. O Nizam se recusou a se juntar à Índia ou ao Paquistão, preferindo formar um reino separado dentro da Comunidade Britânica de Nações. Mir Osman Ali Khan Siddiqui Bahadur nasceu em 6 de abril de 1886, em Purani Haveli, Hyderabad, estado de Hyderabad, Índia Britânica. Ele tem 7 esposas e 42 concubinas. Ele morreu em 24 de abril de 1967, no Palácio do Rei Koch. Em terceiro lugar, temos Nikolai Alexandrovich Romanov. Nikolai Romanov era um czar russo que tinha um patrimônio líquido estimado em 300 bilhões de dólares. Quando Nicolau II tinha 19 anos, ele se alistou no exército. Serviu o exército por 3 anos seguidos. Durante sua passagem como soldado, ele chegou ao posto de coronel. Ele herdou o trono russo quando seu pai morreu de doença renal em 20 de outubro de 1894. Quando assumiu o trono, seu principal objetivo de política externa era manter o status quo na Europa. Durante seu reinado como czar na Rússia, o país experimentou um crescimento econômico e a construção da ferrovia Transiberiana, iniciada em 1891. O projeto continua sendo a maior ferrovia do mundo. Em 1905, o padre George Agapon liderou uma manifestação pacífica de trabalhadores em São Petersburgo. Eles apelaram a Nicolau II para melhorar as condições de trabalho. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento, em que as tropas abriram fogo contra manifestantes que mataram mais de 1.000 pessoas. Após o incidente, os trabalhadores entraram em greve. Então Nicolau II criou uma legislatura eleita, a Duma. Depois que a Duma elegeu seu próprio comitê provisório, formado por membros progressistas do bloco, Nicolau II deixou a monarquia. Ele abdicou do trono em 15 de março de 1917. Ele e sua família foram então levados para os Montes Urais e colocados em prisão domiciliar. Então o governo provisório foi derrubado pelos bolcheviques. Em 17 de julho de 1918, em Yekaterinburg, Rússia, Nicolau II e sua família foram assassinados por bolcheviques sob Vladimir Lenin. Romanov nasceu em 18 de maio de 1868, em Pushkin, Rússia. Ele também era conhecido como Nicolau II, imperador e autocrata de todas as Rússias. Ele estudou por meio de professores particulares, incluindo um alto funcionário do governo chamado Konstantin Pobedonovestek. Ele era casado com a princesa Alix de Hesse-Darmstadt, da Alemanha, também conhecido como Imperatriz Alexandria. Eles têm, então, 5 filhos. Em segundo lugar, temos Andrew Carnegie. O empresário escocês-americano Andrew Carnegie tem um patrimônio líquido estimado em 310 bilhões de dólares. Carnegie era conhecido por ser influente na expansão significativa da indústria do aço nos Estados Unidos durante o final do século XIX. Ele também foi considerado um dos filantropos de maior perfil de seu tempo. Andrew Carnegie nasceu em 25 de novembro de 1835, em Dunfermline, Fife, Escócia. Aos 83 anos, ele morreu de pneumonia brônquica em 11 de agosto de 1919, em Lenox, Massachusetts, Estados Unidos. Ele era casado com Louise Whitefield e tem uma filha chamada Margaret Carnegie Miller. Carnegie começou a ganhar dinheiro com telegrafia. Posteriormente, fez diversos investimentos em torres de petróleo, pontes, ferrovias e vagões dormitório. Ele fundou a Carnegie Steel Company, que posteriormente vendeu ao JP Morgan por 480 milhões de dólares. Além de construir o Carnegie Hall, Andrew Carnegie também é conhecido por ser fundador da Carnegie Endowment of International Peace, Carnegie Trust for the University of Scotland, Carnegie Mellon University, Carnegie Museums of Pittsburgh, Carnegie Hare Fund, Carnegie Institution for Science e Carnegie Corporation de Nova York. Em primeiro lugar, e no posto de homem mais rico da história, temos Mansa Musa. Mansa Musa foi o governante do Império do Mali, que tem um patrimônio líquido estimado em 400 bilhões de dólares. Ele é conhecido como o homem mais rico de todos os tempos. Mansa Musa é a 10ª Mansa. Ele é conhecido por outros nomes como Emir de Meli, Senhor das Minas de Vangara e Conquistador de Ganata, Futa Jalon. Ele subiu ao trono nomeando um deputado. A razão pelo qual o rei nomeou Musa como seu deputado é que ele fez uma expedição ao Oceano Atlântico. Quando Musa embarcou em uma jornada, além da sua própria realização religiosa, ele também recrutou líderes e professores para que seu povo aprendesse mais sobre ensinamentos do profeta. Ele é conhecido como muçulmano devotado. Sua peregrinação a Meca em 1324 foi conhecida no norte da África e no Oriente Médio. A dita viagem a Meca foi documentada por muitas testemunhas oculares, as quais ficaram maravilhadas com a extensa procissão. Em 1324, ele também visitou o sultão mameluco Al-Nasir Muhammad, do Egito. Quando ele voltou de sua viagem de Meca em 1325, ele foi informado que seu exército recapturou Gal. Musa visitou a cidade, fez um desvio e trouxe os 2 filhos do rei Gal para Niani. Ele construiu mesquitas e madrasas em Timbuktu e Gal. Alguns dos edifícios que ele construiu durante o seu reinado foram o antigo centro de aprendizado da Sankore Madrasa, ou Universidade Sankore, e o Salão do Público em Niani.
Também durante seu reinado, ele realizou a construção de Timbuktu, onde se tornou o centro de comércio cultural islã. Mansa Musa I, do Mali, nasceu durante o período de 1280. Ele morreu em 1337 com 2 filhos e eu tenho certeza que você nunca ouviu falar dele. Vimos que alguns dos homens mais ricos do mundo não inventaram nada, eram simples trabalhadores que aperfeiçoaram as técnicas de fazer negócios e o melhor, enriqueceram facilitando a vida do ser humano. Henry Ford facilitou o acesso ao carro para pessoas de classe média. Jeff Bezos entrega o que você quiser em um dia na sua casa. Alguns foram grandes monarcas e desenvolveram o acesso à eletricidade, água, ferrovias e comércio a seus cidadãos, sempre gerando valor à sociedade. Foque em algo que te traga renda e que traga valor ao comprador. Assim, a satisfação será garantida e seu patrimônio será cada vez maior. Essas foram as 7 pessoas mais ricas da história e é um oferecimento de O Poder, o canal da riqueza.